Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é: qual o pior tipo de narcisista que existe? Bom, quando a gente fala em tipos de narcisistas, primeiro que existem muitos tipos, né? Você começa a procurar tipo que não acaba mais. E todo mundo que se envolve com o narcisista, obviamente, vai ter a sensação, né, de que o tipo com que ela se envolveu foi o pior. Isso é indiscutível. E para aquela pessoa vai fazer muito sentido, porque ela tem a vida dela destruída, né? Então faz todo sentido. O psicológico da vítima fica destruído, o financeiro da vítima, ela perde os amigos, ela fica isolada, o trabalho dela, a autoestima dela para ela se recuperar, uma série de coisas que são extremamente complicadas. Sempre que chega algum relato, sempre que eu converso com alguém que acredita ter sido vítima de um narcisista, a pessoa, ela tem isso muito claro dentro dela, né? E ela vem com uma narrativa, olha, não, Simone, se eu te contar a minha história, a minha é a pior, a minha você nunca ouviu alguma coisa desse tipo. E faz todo sentido, né? A vida da pessoa é particular, a vivência é particular, e para ela, como é um jogo, né, entre vítima e abusador, aquilo é muito intenso e faz com que a vítima fique muitas vezes parada, muitas vezes a vida dela não caminhe, não consiga andar para frente. Então, claro, existem tipos que são mais perigosos mesmo, que colocam a vida da vítima em risco, né? E outros que não. Mas de qualquer forma, o impacto para uma vítima de um narcisista, ele é igualmente profundo. Aqui eu vou tentar moderar, vocês vão perceber que eu vou silenciar algumas palavras conforme eu for falando por conta de possível censura aqui no YouTube, mas vai dar para entender o que eu quero dizer. O pior tipo, o tipo mais perigoso mesmo, é o narcisista maligno. O narcisista maligno vai ser muito próximo ali de um psicopata. Você vai perceber a diferença, na verdade para a vítima não vai fazer diferença nenhuma, né? O impacto para a vítima não vai fazer diferença nenhuma. A diferença que você percebe quando você vem de uma narrativa de um narcisista maligno para um psicopata, é que numa situação de estresse, numa situação limite, o psicopata, ele tende a ser aquela pessoa que vai exercer um pouco mais de controle, ele vai ter um pouco mais de controle, um pouco mais de domínio ali da situação, numa situação de estresse. Ele vai ter um sangue frio maior. E o narcisista é aquela pessoa que ele vai nessa situação, numa situação de embate, numa situação ali de confronto, vai ser aquela pessoa que explode. Então, normalmente você vai ver narrativas do tipo com violência, com explosão, com brigas físicas, uma coisa mais explosiva. Você vai, o narcisista maligno, ele acaba extrapolando, né? Quando as pessoas perguntam, mas o narcisista, ele pode agredir fisicamente uma vítima? No caso do narcisista maligno, sim. Sim, e normalmente as vítimas ficam presas ali pelo medo. Então não é só o abuso psicológico, e eu falo só totalmente entre parênteses, porque o abuso psicológico ele já é por si só horrível, mas além do abuso psicológico, ele pode ter também a violência física. Então a pessoa fica presa nisso. O narcisista maligno, ele é um indivíduo que ele é totalmente focado na realização dos seus prazeres. Então, e ele sai atropelando o que precisar, quem estiver na frente para isso. São indivíduos que você vai perceber envolvidos em drogas, compulsão sexual, jogos, né, coisas que envolvem muito mais esse controle, essa adrenalina. Isso você vai perceber em narcisistas malignos. Não é fácil, já não é fácil você sair de um abuso narcisista, de qualquer tipo, já não é fácil, porque o narcisismo é isso, é o controle, é o poder, é o domínio, né? Mas num narcisista maligno é ainda mais difícil, porque são pessoas extremamente vingativas. Narcisistas são vingativos? São. Mas aqui a gente está falando de uma vingança para destruir realmente a vida da pessoa, né? Uma vingança
importante, uma vingança daquelas que você precisa necessariamente de ajuda policial, você precisa de uma ajuda séria para conseguir sair, né? É diferente, você vai ter muita dificuldade para conseguir adotar o contato zero, por exemplo, não é simples. Cada caso é um caso, né? Quando a gente fala sobre o tema, né, narcisismo, quando a gente explica em linhas gerais, é óbvio que a gente está falando a grosso modo, mas quando a gente começa a aprofundar, a entender o tipo, a dinâmica, a dança que é feita entre abusador e vítima, o quanto isso está profundo, o quanto a vítima já está dependente, está enredada, ela está isolada, ela está manipulada, ela está sem dinheiro, como é que você faz para tirar ela dali? O nível da violência, a gente vai entendendo qual a probabilidade do tipo de pessoa que ela está envolvida e quais são as formas de tirar essa pessoa daí. Com o narcisista maligno é bem complexo, são pessoas mais paranoicas, são pessoas que acreditam, eles estão o tempo inteiro projetando, né, as coisas que estão dentro deles. Narcisistas fazem isso, mas entende que o maligno, o próprio nome já diz, né? A ideia de perseguição, de que o outro está fazendo mal e de vingança. Então, a vítima acaba sendo o primeiro alvo, a vítima está logo ali na frente e ela acaba pagando, vamos colocar assim, por todas as outras pessoas. Se envolver com um narcisista maligno é extremamente complicado. O narcisista oculto também é uma pessoa muito complicada quando você se envolve com um narcisista oculto, né? Que é aquela pessoa que você não percebe, que você não tem noção de com quem você se envolveu, que é aquela pessoa que é doce, amável, gentil, que todo mundo gosta e que é também um dos tipos mais difíceis porque você não percebe e as outras pessoas também não, e você vai ter muita dificuldade também depois, porque você fica confuso, porque a ideia daquela pessoa foi vendida no começo. São tipos bem perigosos, são tipos difíceis, né? Porque provocam um adoecimento físico, psíquico na pessoa muito importante. E o narcisista maligno, ele vem com toda essa carga de destruição durante o relacionamento e pós-relacionamento. Ele aprisiona mesmo a pessoa e ele vai querer destruir qualquer possibilidade de futuro dessa pessoa. O narcisista maligno, ele humilha, ele confunde, ele manipula, e isso são coisas que a gente vê também nos outros tipos de narcisista, mas aqui isso fica muito explícito, isso fica muito claro. É uma narrativa da vítima constante e o narcisista, ele faz isso como uma forma de aprisionamento. O sexo, ele vem como uma forma nítida de domínio. O narcisista maligno, ele tem várias pessoas necessariamente presas. A promiscuidade, o sexo, as drogas, bebidas, essas atividades podem ser intensas. Sair de um relacionamento com um narcisista maligno não é simples, e aqui eu coloco relacionamento, isso poderia estar em qualquer tipo de relação, né? Se você for parente, se você for filho, se você for funcionário, qualquer tipo de relação que você tenha com um narcisista maligno é muito difícil. São pessoas que vão fazer de tudo para te destruir. O nome já diz, já deixa claro qual é a ideia, o tipo de encrenca que você se meteu. Não é o tipo de narcisista que você vai... Claro, continua valendo, né? O contato zero, ele é a melhor forma, na verdade é a única forma, mas a adoção dos métodos, elas acabam sendo mais complexas. Então é o tipo da coisa que você não pode vacilar, você não pode mesmo dar qualquer tipo de brecha, você precisa ser firme, porque se a gente está falando de pessoas que envolvem, por exemplo, violência física, você vai ter que ter uma medida protetiva, você vai ter que ficar atento, você vai ter que chamar a força policial se você se vê numa situação complicada, porque para você virar estatística depois é muito fácil. É o tipo mais complicado. Realmente, quem passa por essa experiência tem a vida praticamente destruída e precisa de suporte em todas as esferas para poder se recuperar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.